Então, pessoal, conforme eu prometi, está aqui do meu lado o Marcelo Zarur. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, tá legal? Para você entender direitinho esse contexto, tá bom? Marcelo, e aí, rapaz? Como é que tá, Claudio? Tudo bem? Prazer, cara, Prazer falar é com meu, você. cara. Agradeço. Putz. Então, eu conheci o Marcelo, tá no outro vídeo, mas vou dar uma introduçãozinha aqui. O Marcelo, através de um amigo, né? Eu já contei para vocês que eu joguei voleibol por muitos anos e se você fez esporte, você sabe quais são as sequelas, né? Algumas dores e tal. A gente viu já por aí escrito em vários lugares que esporte é saúde, pratique. Mas esporte competitivo não necessariamente é saúde, a gente vai descobrir um pouco porquê, além de falar bastante sobre dor nas costas, que é uma das especialidades do Marcelo. E eu não vou ficar falando muito dele não, eu quero que ele se apresente, beleza? Marcelo, fala um pouquinho Bom, sobre você e tal. minha formação, eu sou fisioterapeuta, trabalho há mais ou menos aí quase 20 anos com a fisioterapia, com coluna mais especificamente, porque até mesmo antes de trabalhar com fisioterapia eu já tinha contato com coluna. E confesso que é minha paixão, né? Coluna vertebral sempre foi minha paixão dentro da fisioterapia, depois que eu estudei ainda mais. Eu tenho formação em reeducação postural global, trabalho com uma parte de palmilhas posturais, proprioceptivas, faço pilates, faço acupuntura e fiz mestrado em engenharia biomédica e estou trabalhando agora num doutorado aí, usando palmilha, falando de postura, então toda a minha carreira, digamos, ela é focada, ela é voltada para essa questão da postura, para essa questão de como a gente lida com as dores, principalmente a dor lombar, que é uma causa muito frequente aí de afastamentos, enfim, a gente vai falar disso mais para frente. Então essa é minha trajetória aí dentro do negócio de coluna, dentro da coluna, vamos dizer assim. Resumido, né? Claro, né? Porque senão não ia dar tempo do cara falar tudo que ele fez. Eu procurei o Marcelo para fazer RPG. Então um amigo em comum, o cara que fez faculdade comigo, um amigo de infância e tal, e eu relutando, eu com dor nas costas e não... Eu já fiz RPG 2 vezes. Não sei se você sabe disso, acho que eu não te contei. Eu tinha feito já RPG com 2 profissionais. Eu já fiz e tal. Ele falou, cara, procura Marcelo, sabe? Acho que ele se encheu de dando lá, procura Marcelo que você vai ver. Aí fui. Aqui não é só RPG, tem mais coisa ali. Então, Tem umas mandigas, a gente então, pode por isso contar, que eu né? falei, tem miscelânea aí, não sei, cara. Cara, por que tanta gente tem dor nas costas assim? Pois é, a gente que trabalha com postura, que estuda postura, a gente diz que o ser humano continua, é uma espécie ainda em evolução. A gente brinca, fala que nós passamos de Homo erectus para agora Homo sedens. Então, boa parte do dia, boa parte das tarefas, mesmo quem trabalha em pé, tem aí sua atividade de trabalho como postura em pé sendo a principal postura, quando tem um tempinho, quando está mais ali numa hora de descanso, senta, enfim. E o problema é que isso acaba levando, né, essa musculatura a uma condição ali de enfraquecimento, de encurtamento, porque a postura de sentar não é lá muito adequada. E a de ficar em pé também. Cada vez mais as pessoas têm se tornado sedentárias, né? A gente vê que a tecnologia, à medida que a tecnologia cresce, o movimento, a atividade física decresce, né? Antigamente, no tempo que eu era criança, a gente, para mudar o canal, tinha que tec do seletor. Sim. Hoje é tudo controle remoto. Quiçá tem alguns artigos aí, essa parte de tecnologia, de vez em quando a gente dá uma pesquisadinha, o cara fala, a televisão faz o que ele quer. Então, assim, a tecnologia sempre ajuda, mas às vezes ela, nesse caso, falando de corpo, de coluna, ela acaba atrapalhando um pouquinho. Então a gente acredita que seja basicamente por conta do sedentarismo, o grande problema de dor nas costas. Então seria essa, né? Por que as dores nas costas elas são muito recorrentes? Porque as pessoas, em geral, quando fazem atividade ou fazem de forma exagerada, lesão, ou fazem menos atividade ou uma atividade que não chega a fortalecer, a equilibrar essa musculatura. Marcelo, a gente ouve falar, eu ouço muito falar, por também ser da área de saúde, que mulheres têm mais dor nas costas do que homens. Faz sentido? É isso mesmo ou não? Sim, de acordo com as alterações mecânicas que as mulheres têm em relação ao homem, é mais comum elas terem dor na lombar. Por quê? Primeiro porque elas têm aquela missão divina. Lombar, fala onde que é lombar? Lombar é aquela parte inferior, antes do bumbum, né? Depois das costas e antes do bumbum, é ali. Tá certo. Então, antes de chegar ao bumbum, teoricamente tem que ter uma curva. Entendi. Essa curva aí, enfim, ao longo dos anos ela vai desaparecendo
e às vezes mudando de lado. Isso acontece com todo mundo, com quase todo mundo. Com todo mundo, infelizmente, né? Eu pego no consultório gente com inversão de curva, que é o mais complicado. Que é para a gente deixar a pessoa, digamos, original de fábrica, eu tenho que devolver essas curvas. Porém, às vezes a coisa não é tão simples, né? Eu brinco e falo que um problema postural você constrói ao longo de uma vida, né? Você é um exemplo, né? Uma vida de atividades e tal, e aquilo vai, o corpo ele vai buscar o melhor caminho. O corpo é como a água, né? Ele vai buscar o melhor caminho. Certo. E nem sempre o melhor caminho é a melhor posição para a coluna, a melhor posição para os ombros e assim por diante. Então, no caso das meninas, quando elas estão grávidas, elas tendem a ter uma liberação hormonal, principalmente de um dos hormônios aí, que é a relaxina. É um hormônio que tem a função de relaxar as articulações, porque, em teoria, o programa original é para o neném sair pelo canal do parto. Certo. Né? Então, só isso já é um fator de risco, porque a coluna ela tem pecinhas ósseas, e entre as pecinhas ósseas elas têm uns disquinhos, que a gente chama de disco intervertebral. Ele tem uma função de ligamento. Então, imagina que esse ligamento fica um pouco mais frouxo. Então, a probabilidade da coluna ir para uma outra posição é maior. Entendi. E associado a isso, as meninas têm o quadril mais largo, justamente por causa do canal do parto. Por conta disso, os joelhos eles acabam fazendo mais um X, que a gente chama de joelho valgo. Certo. Isso faz com que o bumbum das meninas, teoricamente, claro, né, eles tendam a ir um pouquinho mais para frente. Então, acaba sobrecarregando. Então, por isso que faz sentido faz mesmo. todo sentido. Mecanicamente, a mulher ela tem uma desvantagem mecânica do que nós homens. Okay. Então, faz sentido elas terem essas dores lombares, esses desconfortos. Entendi. Marcelo, existe alguma profissão ou atividade profissional, enfim, que as pessoas ficam mais sujeitas a ter dor nas costas ou não? Sim, em teoria, as profissões onde a pessoa desenvolva trabalhos mais estáticos, a probabilidade de surgir dor na lombar é maior. Principalmente se esse trabalho estático envolve estar sentado. Né? Eu trabalhei uma época em Santos, numa universidade lá da Baixada, e nós tínhamos muitos funcionários do porto que passavam no nosso ambulatório lá e tudo mais. E a gente achava que, pelo fato do cara... a maioria eram estivadores, pessoas que fazem muita força e tudo mais. Eles iriam ter uma probabilidade maior de ter dor na lombar, ou dor nas costas, de uma forma geral, pela sobrecarga de peso. E a gente viu que não. Pelo contrário, eles tinham os músculos muito mais fortalecidos. Então, os trabalhos, né, as pesquisas todas mostram que trabalho estático, principalmente na postura sentada, certo, é o que traz mais problema. Porque imagina você digitar um texto no Word, por exemplo, você fica ali 20 minutinhos numa posição ergonômica, né, uma coisa mais alinhada ali. Só que aí 22 minutos o ombro já começa a pesar, o braço já começa a doer, a lombar já vai escorregando. Quando você vê... Você está sendo modesto 22 minutos, eu estou sendo, né? Porque às vezes a coisa, dependendo do seu estado muscular, vamos chamar assim, se o músculo está muito enfraquecido, só o fato de querer ir para a posição mais retinha, mais certinha, mais alinhada, faz com que ele já não queira estar lá, ele já volta, né? Então, entendi. E aí você vai ficar ali, sei lá, pensando que você tem um estresse mental, né, para entregar aquela atividade. Você tem que sobrepor o estresse físico, que é a dor. Então, você tem que esquecer a dor, eu preciso terminar. Enfim, então, as profissões que mais trazem esse desconforto na lombar, esse problema, são as posições sentadas. As profissões que têm como principal característica o trabalho sentado. E não é só o trabalho sentado do cara que tem que digitar, não. Né? Grandes diretores de empresas multinacionais, enfim, tem muitas queixas, principalmente na região de ombros e cervical. Porque tem um lance da cadeira também, talvez isso seja assunto até para uma outra, né, um outro momento, mas dependendo o ângulo que a cadeira te coloca, a sua cervical vai para frente, vai para trás, vai para um lado para o outro, enfim. Cervical é a região do pescoço. É a parte do pescoço. Então você acaba tendo bastante desconforto também. E entra como dor nas costas, né? Porque pra gente, Claudião, o que é costas? Da base do crânio até acima do bumbum, depois da curvinha lá da lombar, a gente considera como a região das costas. Né? Então a gente pode ter dor nas costas falando dessa parte dos ombros, pode ter dor nas costas falando do meio das costas e pode ter dor nas costas falando da lombar também. Certo. Legal. Você falou assim que a pior posição é ficar sentado, mas tem muita queixa de pessoas que ficam em pé o dia inteiro.
né? Eu não joguei voleibol como profissão, né? Mas, assim, por estar na área da saúde também, você sabe que eu também sou acupunturista como você, já atendi muita gente que fica em pé muito tempo, ou que tem dor nas costas até pelo excesso de atividade física, né? E fala um pouco disso, dessa diferença. Nesses casos, a gente diz assim, que aí o distúrbio já não é mais uma questão tanto de fraqueza ou de desequilíbrio muscular. Ele entra talvez num segundo conceito, que é o excesso de uso, que envolve o seguinte: o que é a postura estar em pé de uma forma mais correta? Teoricamente, se a gente analisar o nosso corpo em pé, nós temos uma base, que são os pés, que é muito menor do que o resto, proporcionalmente. Então a gente pode pensar que a gente é um triângulo de cabeça para baixo. E o fato desse triângulo estar mais deslocado para um lado ou mais deslocado para o outro, sobrecarrega mais uma quantidade de músculos, né, do que outra. Um exemplo, aquela pessoa que tem uma tendência a ficar com o corpo muito para frente, para a gente não cair para frente, existem músculos na parte de trás do nosso corpo que puxam, como se fossem as cordas de um mastro de um navio. Isso tem a ver com o equilíbrio muscular. Justamente. Né? Então, o que acontece? Ficar em pé de forma incorreta também é ruim. Entendi. Então, acaba entrando talvez aí, vai gerar um desequilíbrio, mas um desequilíbrio por excesso de uso. Então, qual é a diferença, basicamente? Quando você pega uma pessoa que trabalha muito tempo sentado, você nota que há muito mais fraqueza na região lombar e na parte posterior, o bumbum ali, os glúteos, a parte de trás da coxa, do que o cara que fica em pé, que tem muito mais rigidez muscular. Certo. Então, basicamente é isso. Então, em pé, de fato, também é um fator agravante. Porém, o sentado, comparativamente, ele tem muito mais problemas associados do que o em pé. O em pé a gente trabalha a lombar, está tudo resolvido. O sentado não. Eu tenho que trabalhar a lombar, que é atrás, tenho que trabalhar a parte de flexão de quadril, que é dobrar a perna assim para cima, trazer o joelho em direção ao peito. Tenho que trabalhar a parte de baixo e tenho que trabalhar a parte de tronco, cervical, enfim, tórax, porque tudo isso vai estar envolvido. Certo. Então o trabalho é muito maior. Entendi. Quem fica sentado, a gente dá mais trabalho. Rala mais. Por isso que é importante, antes do conhecer bem qual é o dia a dia, quais são os hábitos da pessoa e tudo mais, né? Eu até brinco com os meus pacientes, com meus clientes, que eu falo, a disputa é injusta, porque você vem aqui no meu consultório, né? Uma vez por semana, só que você tem 23 horas daquele dia, mais 24 horas dos outros 6 dias da semana, para fazer tudo ao contrário que eu estou te falando. Então eu costumo dar eu brinco, eu falo, eu dou muita lição de casa no meu consultório. Eu sei disso. Porque senão a gente não consegue, né? O ideal, né, o corpo ele tem memória, ele precisa de estímulo e esse estímulo vai sendo assimilado, né, pelo corpo e ele vai adotando aquela posição. Só que para isso tem que ter constância. É um treinamento físico, né? O corpo ele se baseia no princípio dos músculos, precisa de uma constância, de uma coisa mais contínua. Não adianta falar, vai lá, faz 1, 2 sessões e já, né? Com as lições de casa, as pessoas já conseguiriam minimizar ou até acabar com dor nas costas, dependendo de onde, né, vem, qual a origem. Eu vou ser até mais crítico na análise, né? Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com isso, com pessoas, enfim. No entanto, a nossa cultura, infelizmente, ela é aquela cultura do o outro faz para mim. Então, de verdade mesmo, sendo bem crítico na análise, se eu tiver uma disciplina, se eu tiver uma rotina, muitas vezes isso no meu dia a dia pode ser muito mais benéfico até do que eu ir até um lugar e fazer um trabalho ali, sabe, mais mediano, uma coisa que vai me ajudar, mas não vai me manter naquela situação boa, naquela boa condição. Então eu diria até que a relação é até inversa. Se você tiver uma disciplina, se você tiver uma condição de dar para o seu corpo diariamente, semanalmente, que seja, enfim, esse estímulo, a resposta é muito melhor. Legal. E a gente dá notícia daqui a pouco, então, para ele. Por enquanto a gente não fala. Por enquanto a gente não fala nada. Tá certo. Marcelo, um amigo meu me disse certa vez, que teve uma dor nas costas que desce pela perna. Cara, eu fiquei travado com aquilo. Fala um pouco dessa... Dorzinha, né? Meu amigo. Então, quando isso acontece, geralmente é o que a gente chama de ciatalgia. Certo. Né? O que seria uma ciatalgia? Eu brinco muito com os meus alunos, eu falo que a gente da área da saúde, a gente gosta de falar um pouco diferente. A gente não fala assim, dor no trajeto do nervo ciático. A gente fala que é ciata, de ciático,
algia de dor. Então tudo que é algia é dor. Tudo que é algia é dor. Tá. Né? Lombalgia, dor na lombar. Cérvico, dorso, braquialgia. Então é dor que vem da cervical, vai para essa região dorsal e desce para o braço. Enfim, tudo é algia, é dor. E aí o que acontece? Geralmente a ciatalgia está relacionada a uma compressão do nervo ciático, que pode ser na raiz desse nervo que sai da coluna. Nervo ciático é como se fosse, imagina uma casa com conduítes de luz, onde no meio passa aquele conduitão grosso, e desses conduítes grossos a gente tem conduítes menores para o interruptor, para a tomada. Então esse conduíte grosso é a coluna vertebral, que tem os nervos, e esses nervos que vão descendo são os conduítes menores. Então o nervo ciático é como se fosse o conduíte grosso descendo pela perna. Então vem alguns, na verdade começa de L2 até S1, então é da segunda vértebra lombar até a primeira sacral, junta tudo num tubão, desce e passa ali atrás do bumbum, que é onde o pessoal reclama de muita dor. Tem um musculozinho danado que passa bem em cima desse tronco nervoso. Então quando ele fica muito tenso, muito duro, e o que leva ele a ficar muito tenso, muito duro? Por exemplo, excesso de uso. Certo. Então vou dar um exemplo clássico de ciatalgia. Sei lá, jogador de futebol. O cara faz muito movimento de chute com as pernas. Só que ele chuta geralmente com uma das pernas. Certo. A outra perna está apoiada no chão. Essa perna que está apoiada no chão tende a fazer muito movimento de ir para trás, de levar a perna para trás. Isso força um pouco esse músculo, que a função principal dele é girar a perna para fora, mas na extensão do quadril, nessa ida para trás da perna, também ele participa, então ele acaba ficando duro. Ou a dona de casa, né, a dona Maria, certo. a dona Antônia, enfim, as mulheres, a gente fala sempre delas porque, se bem que a sociedade comum mesmo, mais comum, né? A sociedade está mudando, enfim, eu lavo louça, eu passo roupa, mas ainda são as mulheres, as detentoras do A maioria título, né? Então ela, por exemplo, fica lá 2 horas passando roupa naquela posição que eu falei anteriormente, ficar um pouco inclinadinha para frente. Isso faz com que o músculo de trás queira puxar muito. Esse musculinho que eu estou falando está entre eles, faz parte desta quadrilha, digamos, desta facção muscular que está na parte posterior. Então ele tensiona, quando ele tensiona ele pinça o nervo. E é uma dorzinha chata de tratar, porque ela, a hora que pinça o nervo, a dor geralmente corre, vai lá para o pé, ou ela até sobe muitas vezes. Então, geralmente é isso que acontece. Foi isso provavelmente que aconteceu com esse seu amigo. Não sei se esse seu amigo passou muita roupa, ou se esse seu amigo bateu muita bola, né? Sofri, rapaz, você não faz ideia como eu sofri. Eu não te conhecia ainda, cara. Puxa você sofri demais. Mas a acupuntura me ajudou bastante na época, mas isso é uma história para um outro momento. Hérnia de disco. Se fala muito em hérnia de disco, né? Fala um pouquinho, explica pra gente o que é uma hérnia de disco, da forma mais simples possível. Assim. Ok. Então, a coluna é um empilhadinho de ossos. Só que entre um osso e outro, eu tenho uma espécie de um coxinzinho. Vou falar amortecimento, mas não é só essa a função do disco intervertebral. Ele tem a função, além de dar uma amortecida na carga, imagina a cabeça lá em cima, todo o tronco, ela termina na lombar. Certo. Então, essa é a coluna. Entre uma vértebra e outra tem esse disquinho, que toda aquela carga que vem, ela é dissipada um pouquinho nesse disco. Ok. Isso numa condição normal, sua coluna alinhada, porque a vértebra... Quando você fala alinhada, porque as curvas são naturais. Ela alinhada não é isso. Isso. Alinhada tem as curvaturas. Se você olhar a pessoa de frente, ela é reta. Teoricamente tem que ser reta. De lado... Agora, de lado não. Ela tem que ter uma curvinha na cervical, uma curvinha na torácica, uma curvinha na lombar lá embaixo. Então tudo isso é fisiológico. Certo. O que a gente faz com a coluna, coitada, é tirar essas curvas ou aumentar, né? Tem um autor que também trabalha com essa linha de postura, que ele fala que a lombalgia na mulher brasileira é comum porque ela tem o hábito de arrebitar o bumbum, né? Então, certo. Arrebita demais, acaba tirando a coluna da posição natural. Imagina você ter 2 placas de madeira, enfim, e uma bolinha de borracha no meio. À medida que eu faço pressão de um dos lados dessas placas, essa bolinha tende a ir para um lado. Certo. Ou se eu inverto isso, a bolinha vai para o outro. Outro lado. É o que acontece com o disco. Porque ele é como se fosse um rocambolezinho. Se eu fizer um corte no sentido transversal a ele e virar, eu vou ver que ele tem umas rodinhas, né? Umas camadas, e no meio ele tem um líquidozinho. Então esse líquidozinho, conforme ele é pressionado, ele vai empurrando a parede para o outro lado. E lá na outra ponta, isso faz uma bolinha. Certo. E essa bolinha danada pinça o nervo. Então, o que é a hérnia de disco? O nervo é que leva o estímulo de dor. O mesmo nervo que vai virar o nervo ciático lá embaixo.
Porque Entendi. toda a coluna, ela manda nervos para várias regiões do corpo. Inclusive algumas coisas assim que a gente fala, às vezes a pessoa vem com um zumbido no ouvido, acha que é labirintite. Às vezes o problema está na coluna, porque o nervinho que vai para o ouvido sai de lá e tal, da cervical alta. Ou a pessoa está falando para mim que está com um pouco de prisão de ventre. O que tem a ver prisão de ventre com dor nas costas? Vou falar para a dona Maria, por exemplo, quando ela está com dor nas costas, ela provavelmente não vai muito no banheiro, porque o nervinho que vai inervar o intestino grosso e o delgado, enfim, eles saem da região lombar. Então há essa relação também. Mas no caso da hérnia, é quando esse líquidozinho que está no meio do disco extravasa. Certo. Aí o que acontece com as duas vértebras? Elas perdem mobilidade, elas se aproximam muito e elas comprimem mais continuamente ainda o nervo. Então isso é hérnia de disco. Entendi. Então as pessoas que têm hérnia de disco, elas geralmente relatam muita dor, principalmente as mudanças de posição e as mudanças de clima. Porque conforme o músculo fica mais durinho, no inverno a tendência... No inverno a gente tensiona mais. Justamente, né? Tá, poxa, essa semana eu passei um nervoso com o meu genro, né? Se for a Dona Maria, o genro. E, enfim, aí fiquei pior, então tem bastante relação. Tá. Isso seria então a hérnia. A hérnia de disco. Você falou das curvaturas dentro de lado, né? Que é cifose, escoliose, lordose e tal. Quando ela que a gente chama de fisiológica, é normal. Então é normal ter as curvaturas. Quando elas são mais acentuadas, quando a curvatura tem que ser assim e ela é assim, aí é patológico, né? Dá problema. É um problema. Tanto a gente fala hiper e hipo, né? Então, por exemplo, você tem uma lordose, que é uma curva normal. Até a gente brinca, fala, meu amigo está com lordose. Né? A gente fala, graças a Deus que ele tem lordose, porque a lordose é normal. Agora, se ele tem uma hiperlordose, uma curva muito acentuada, ou uma hipo, né, que é a diminuição, ou até mesmo uma retificação, ou em último caso, uma inversão de curva. Então, se a curva era para ser para frente e está para trás, aí a coisa, o caldo entorna, como diz. Então, são fisiológicas. Né? A escoliose ela já é um problema assim, no alinhamento frontal. Então, a pessoa de frente tem que estar reta. Quando ela está meio tortinha, aí é uma escoliose, aí já é mais patológico. Mas as curvas, elas são fisiológicas. Então, a gente que trabalha com postura, qual é o meu trabalho dentro do consultório? É tentar devolver a curva normal. Certo. Eu brinco, eu falo que a gente faz o alinhamento e o balanceamento. Mas a gente não mexe no motor. Ai, cara. Muito antigamente, acho que falar quanto tempo fica mais difícil, assim, mas há alguns anos atrás, os médicos ou os profissionais de saúde, assim, de um modo geral, diziam para algumas pessoas assim, olha, se esforça menos, faz menos exercício e tal. Né? Isso era até comum. Hoje em dia, não tem isso, né? Você está com um problema, você tem que se exercitar, você tem que mexer. A gente sabe, por exemplo, que tem o líquido que alimenta a articulação, o líquido que tem dentro da articulação é alimentado pelo movimento, que lubrifica, né? Isso Sim. Então fala um pouquinho da diferença entre pilates, até esses exercícios mais da moda, né? Então, o que eu quero dizer é assim, que hoje em dia a gente sabe que tem que fazer exercício. Não tem mais isso de que não pode exercitar. Tem que fazer exercício para melhorar uma condição ruim da coluna vertebral e tal. E que tipo de exercício é mais recomendado? Tem isso ou não tem? Enfim. Essa é uma questão bastante frequente no consultório, enfim, nas aulas. O que eu faço, né? Como eu devo fazer e tal. Então a questão toda tá. Primeiro vai a recomendação geral, que é você tem que fazer alguma coisa que você goste, primeiro. Né? Desde que, lógico, essa coisa que você goste não agrida ao seu corpo. Em termos de exercício, hoje nós temos uma variedade muito grande, né? Vai nas academias lá, o treino funcional, que faz no parque, eu esqueci o nome agora, crossfit. Todas essas atividades, o Pilates é um exercício da moda, mas que teve uma queda, agora subiu um pouco. Ele é mais direcionado, precisa mais de orientação. Ele também, é mais direcionado. O próprio RPG, que não é um exercício, é uma terapia, mas dependendo de como você encara, ele pode ser visto até como um exercício físico. Ou exercício físico de academia, correr mesmo no parque, enfim, o que é melhor? A gente tem que pensar que o nosso corpo ele tem memória, já até comentei alguma coisa. Então, à medida que ele identifica
aquele momento como uma possível lesão, ele não vai nunca querer chegar lá. Então, se para você, por exemplo, andar daqui no mercado já vai começando a te dar dor, já vai começando a te dar um pouco de desconforto, é porque por algum motivo ele está lendo essa informação como possivelmente lesiva. Então ele vai te segurar antes. Só que por outro lado, se você nunca chegar no limite, você nunca vai passar dele. Certo. Então a recomendação que a gente dá é, primeiro, uma coisa que você goste. Segundo, dependendo do grau que você se encontre, por exemplo, a gente classifica aí a doença, a dor, né, lombar, a dor nas costas, como uma dor mais aguda, que é aquela dor mais iminente, ou uma dor mais crônica, que é aquela que você vê, isso aí faz tem muitos aniversário. anos, tá? Isso é desde que era menino. Então, nesses dois níveis, em diversos jeitos, diversas modalidades de se realizar exercício, por exemplo, numa fase aguda, eu não vou falar para você, vai para academia e levanta peso, porque você vai ter dor. Então você vai ter que iniciar primeiro com alguma coisa que te tire essa dor, talvez uma terapia, né, para te tirar daquela crise e tal. Depois você inicia com exercícios um pouco mais leves, até chegar no seu antigo limiar, né, no seu antigo limite. Porque ainda mais pessoas como o Cláudio, que foram atletas, que tiveram uma rotina de treino, que o corpo, você falava assim, você pisa no acelerador, vai de 0 a 100 em 4 segundos, e depois de um tempo você pisa no acelerador, ele vai de 0 a 100 em 10 segundos, por exemplo. Vai ter um desgaste que é natural. Desgaste natural. Há uma dificuldade na leitura disso pelo cérebro. Então é muito comum, o cara faz lesão, trata, quando volta para o exercício lesa de novo. E aí a lesão é pior, porque você tem já a lesão em cima da lesão com o agravante da antiga. Certo. Então o que a gente diz é, primeiro, ver o que você gosta mais. Segundo, atentar muito para a sua condição no momento que você vai fazer a atividade. E terceiro, respeitar sempre o seu limite, porque o corpo ele fala com você. Dentre as modalidades, pessoalmente eu prefiro aquelas onde tem alguém te olhando. Então, por exemplo, seja um personal, seja um profissional de fisioterapia, você vai ter alguém sempre ali, não, para cá, roda para cá, sobe para cá, levanta, desce, abaixa. Isso vai te dar mais consciência do próprio corpo, que é um problema que a maioria das pessoas tem. Então, nesse contexto se encaixam aí, dentro de academia, os treinos com personal, eu acho que são mais seguros. Depois, no âmbito mais terapêutico ou não, né? Porque o Pilates ele tem pode ser uma coisa mais terapêutica ou não, uma coisa mais de performance. Então, que tem alguém com você, né? O Pilates geralmente com alguém mais próximo ali. E num terceiro momento, onde você já está mais bem com o próprio corpo, mais bem, ficou bem. Ficou bem. Tudo bem, a gente Tudo entendeu. bem, né? Tudo bem. Melhor do que mais melhor, né? Melhor do que mais melhor. Você pode ir para uma atividade já, vai correr no bosque, vai correr na praça, na rua, enfim. Porque tem gente que odeia academia, né, Marcelo? Justamente. Esse é o grande problema da modernidade. As pessoas vivem correndo, então aquela jovem senhora com 2 filhos, por exemplo, que chega do trabalho, não tem tempo de ir na academia. Tempo. Ela precisa de alguma coisa que dê a ela equilíbrio muscular, com um certo grau de orientação e atenção, e dê para ela, assim, minimizar a dor que ela vai ter nas costas ou não, melhorar a performance muscular, se sentir bem com o corpo que tem, e perceber isso, que é o mais difícil. Né? Eu vejo no consultório, às vezes a pessoa melhora e não percebeu que melhorou. É verdade. Aí você tem que pôr pessoas em situações que eu chamo situações coringa, né? Como é que tá, dona Maria? Tô com aquela dor ainda, poxa, não consigo abaixar. Poxa, é mesmo? Aí a caneta caiu, dona Maria. Ela pega a caneta, sem perceber. Tá baixando. Então ela não percebeu, mas ela já melhorou. Já melhorou, é verdade. Então é esse o contexto assim, da atividade. Eu acho que precisa mesmo de uma maior conscientização por parte da pessoa que tem dor. E essa conscientização vem com essa novidade que a gente falou no começo. Sim. Está sendo preparado. Tá. Com carinho. Com bastante carinho, com bastante atenção. A gente quer entregar, né, uma coisa que faça com que as pessoas, principalmente, entendam o problema e consigam... Porque a questão do exercício, do movimento, ela é inerente a nós, seres humanos. A gente que com a evolução, enfim, a gente vem renegando isso, mas nós somos, de acordo com a evolução da espécie, nós somos predadores naturais, né? Nós temos os olhos na frente da cabeça, para a gente seguir a presa, então a gente foi fabricado para isso. Certo. Só que a gente vai relutando, a gente vai protelando, então o intuito é esse mesmo, é dar
esse start e oferecer esse... E se eu estiver falando uma bobagem, você, por favor, me corrija, tá? Para mim, o melhor caminho é o caminho do autoconhecimento mesmo. É você sabendo as suas limitações e tal. E olha, cara, para eu chegar a essa conclusão, demorei. Demorei, pô. Eu estudei acupuntura, massoterapia e tal. E fui aprender muito mais com você, saindo de lá, você fala, olha, cara, presta atenção nisso, observa aquilo, faz tal exercício. Fala, porra, eu nunca tinha pensado num negócio que parece tão simples. Porque o aprendizado, né? Porque essa questão de saber lidar com você mesmo está mais no simples, né? Não está nas coisas mirabolantes, né? Super sofisticadas e tal. Na maioria dos casos, sei lá, 90% talvez, uma coisa simples resolve. O difícil é encontrar o que é simples para mim, né? Porque é muito singular isso. E é o presente que o Marcelo vai dar pra gente, cara, essa série de 5 vídeos que vai se chamar Descubra Agora as 5 Verdades que Ainda Não Te Contaram sobre Dor nas Costas. Então, a partir da semana que vem, a cada 3, 4 dias, você vai ficar ligado nisso, você vai receber um vídeo do Marcelo explicando essas 5 verdades, essas 5 questões que são importantíssimas para você minimizar ou até acabar com as suas dores nas costas. E acredite, cara, é verdade, é fato mesmo. Eu melhorei, por isso que eu estou aqui com ele. Assim, eu sou professor desde 1989. Eu trabalho na área de saúde. E, cara, foi muito difícil encontrar eu joguei por 20 anos. Encontrar o ponto exato, assim, para mim demorou muito. Por isso mesmo que eu trouxe esse cara aqui, poderia ter trazido, eu conheço milhares de professores, de profissionais de saúde e tal. E por isso que eu trouxe o Marcelo aqui. Se deixar eu fico falando dele aqui, ele já falou tudo, não preciso disso, ele nem precisa disso. Mas, cara, você precisa assistir esses 5 vídeos. Neste vídeo, em algum lugar desse vídeo tem um link para o site, você precisa entrar lá, deixar seu e-mail, que você vai receber essa série de 5 vídeos, repito, descubra agora as 5 verdades que ainda não te falaram sobre dor nas costas, tá certo? Receba todos os vídeos, assista, deixa aqui seu curtir. Como ele falou, quase 90% das pessoas têm dor nas costas. É possível que você não tenha, que você está lá nos 10%. Mas você conhece alguém que tem? A mãe, a esposa, a namorada e tal. Passa esse vídeo para essa pessoa, tá legal? Dê o seu curtir e, cara, a gente vai se falando, beleza? Marcelo, mais uma vez, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado. Poxa, eu agradeço Tá legal? a oportunidade e falar que realmente, de fato, eu concordo e acredito muito nisso. Eu vivo dessa maneira, inclusive. O mais simples, geralmente, é o que funciona mais. E o simples não necessariamente é o mais fácil, né? Não, simples nem sempre é fácil. Né? Às vezes o simples é muito mais difícil do que o complexo, porque dentro do complexo você busca muitos artifícios para e o simples não, ele é linear, então você precisa de alguma coisa para poder realizar. Legal. Mas fiquem tranquilos que vai ser uma coisa muito bem elaborada no sentido de entregar uma coisa legal. E simples. E simples, Cara, obrigado. Pessoal, obrigado e até breve. Um abração.